Olá, eu sou a Irene do Planalto. Oi, eu sou a Laísa. E eu sou o Chico, e me juntei com a Irene e com a Laísa para disponibilizar a monografia Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, em áudio. Essa é mais uma parte desse projeto. Boa escuta. Capítulo 1. Nova filosofia, religião ou epidemia. Neste capítulo, apresentarei a perspectiva de diversos autores sobre grilagem, buscando uma definição desse problema para a pesquisa. Inicialmente, o leitor conhecerá vários conceitos de diversos autores e períodos, seguido de um breve histórico político-social da grilagem, alcançando um exemplo do que aconteceu no território Calunga. Com base na leitura dos relatórios e diversos documentos oficiais que tratam do roubo de terras, há também um breve resumo dos principais métodos e técnicas de fraude. Por fim, é analisado os impactos e as resistências frente a esse mecanismo de inserção de terras no mercado capitalista, atropelando, em muitos casos, ocupantes seculares das terras. O que é grilagem? Conceito-chave desse texto: grilagem é um processo fraudulento de aquisição de terras públicas ou particulares. Há ao menos 4 tipos de grilagem de terras: em terras devolutas desocupadas, em terras devolutas ocupadas, em terras indígenas e em terras privadas. O professor Antônio Laranjeira, interpretado por Aldo Azevedo Soares, auxilia na compreensão de cada tipo. Opa, interrompendo o Chico só para explicar que colocamos o som de um grilo para sinalizar os tópicos de uma lista, como esses tipos de grilagem que você vai ouvir agora. A. Grilagem em terras devolutas desocupadas. Nesse tipo, a vítima é o poder público que estiver no domínio da área grilada. É o caso da dilapidação do patrimônio da União e ou dos Estados. É a aquisição da propriedade por título falso ou falsificação, que acaba sendo reconhecido ora pela configuração da posse com o tempo, ora pela influência do portador daquele título no tempo e no espaço. É a legitimação do que não é lícito. B. Grilagem em terras devolutas ocupadas. Nesse caso, a grilagem se caracteriza pela utilização da violência, seguida de atos fraudatórios. É a queima de casas e ameaças aos despreparados posseiros e proprietários humildes. Nas áreas em que a posse é o regime, a grilagem poderá alcançar 2 vítimas ao mesmo tempo. Uma, o poder público titular do domínio das áreas pretendidas pelo grileiro, e outra, o posseiro, que tem a ocupação da área e teria o direito à regularização e ou legitimação de posse em face das condições de morada habitual e cultura efetiva. Vale dizer, pela posse agrária ou pelo trabalho com o objetivo de enriquecimento socioeconômico do rurícola. C. Grilagem em terras indígenas. As áreas habitadas pelos indígenas são áreas públicas, mas não devolutas. São áreas de domínio da União exclusivamente. O uso dessas áreas é apenas dos índios. Nelas, ninguém, senão silvícolas, tem direito ao uso. Tais áreas não estão imunes a esbulho, usurpação e turbação, o que se chama de grilagem por violência. Há também a grilagem feita sorrateiramente. Esta é a entrada na áreas escondidas, construindo benfeitorias por meio de fraudes para justificar uma posse em prejuízo do indígena. Esse tipo de grilagem poderá ser utilizado em todas as outras qualificações do grilo. E D. Grilagem em terras privadas. A grilagem em terras privadas é a fraude a ser exercida em conjunto ou não com a violência e atinge proprietários que, muitas vezes, também são ocupantes diretos do imóvel rural. A professora Márcia Mota lembra da dimensão secular e arraigada, compreendendo o mecanismo comum entre grandes latifundiários de expansão de suas propriedades, em sua definição de grilagem, caracterizando-a dentro de redes de solidariedade e suborno, que atuam contra a nação, assumindo historicamente o fundamento da propriedade privada no Brasil, por meio da qual criou-se a possibilidade de latifundiários expandirem sua propriedade indefinidamente. Nesse sentido, torna-se pilar da reprodução de classes no país, como afirma Fajardo. De um lado, os grandes proprietários, representantes do latifúndio, e do outro, o lavrador, posseiro, o sujeito sem terra para cultivar, que é oprimido pela estrutura social. No capitalismo, a terra é transformada também em mercadoria. Este fato ocorre porque há uma classe que detém a propriedade privada da terra e só permite sua utilização como meio de produção, arrendada ou não, através da cobrança de um tributo, a renda capitalista da terra. É por isso que, sob o capitalismo, a compra de terra é compra antecipada de renda. Quando estamos diante da grilagem de terras, este processo revela seu verdadeiro caráter, o caminho gratuito de acesso à renda, do acesso ao direito antecipado,
de obter o pagamento da renda sem mesmo ter sequer pago para auferi-la. A classe rica controla a ação da polícia através da corrupção e do poder judiciário, que se dobra à vontade dos poderosos e promove verdadeiro jogo de hermenêutica, de aparência lógica, mas que só favorece quem tem dinheiro. Nessa mesma linha de constituição de uma rede, Prieto aponta para as relações sociais, econômicas e políticas que estão na base da grilagem, motivando a aliança entre grandes proprietários de terra e proprietários do capital. Perspectiva similar à de De Visat, que escreve sobre a amplitude do universo da grilagem, se tornando até mesmo uma ameaça ao meio ambiente e à soberania nacional, pois ela é expressão moderna do desenvolvimento capitalista brasileiro, que submeteu a terra à superexploração e os povos que as ocupavam à perseguição constante, evidenciando uma forma própria de relação com o meio ambiente. No livro branco da grilagem, ressalta-se o conluio e a conivência de parte do poder público com o roubo de terras, sendo impossível falar de grilagem sem falar do papel que os órgãos de gestão do patrimônio público e do judiciário exercem para o sucesso da fraude de maneira direta, ou seja, participando ativamente da cadeia operatória da grilagem, ou indireta, se ausentando do papel fiscalizatório ou perpetuando brechas institucionais. Nessa mesma linha, Santos e Tavares ressaltam o caráter organizado de fraude generalizada pactuada entre setores da sociedade e do Estado através da corrupção, que constitui a grilagem. A CPI do sistema fundiário registrou a má-fé presente no ato da grilagem, definindo o grileiro como um indivíduo que usa de seus recursos técnicos, intelectuais, profissionais e econômicos para criar uma ação deletéria no processo de ocupação, porque ele não vai abrir nada, ele não vai fazer nenhuma atividade que crie riquezas, ele vai apenas especular. Vale lembrar aqui a Selim, que afirma que a grilagem não se resume à ação nefasta de maus brasileiros, mas faz parte de uma estrutura política, econômica e social não só planejada, mas estimulada. O mesmo autor se refere à grilagem como pseudo-oficialização do processo de aquisição de terras, que é produto de vergonhosa situação de concentração fundiária brasileira, que estava e continua sendo acentuada pela expansão do agronegócio, dos incentivos fiscais aos megaprojetos e da política de exportação. Outros autores têm apontado para a continuidade e expansão dessa rede de solidariedade e suborno, posto que comporta cada vez mais categorias genéricas, como empreendedores rurais, madeireiros, criadores de gado e especuladores agrários, em sua maioria latifundiários que, voltados para o mercado internacional, têm sofisticados métodos de obtenção ilegal de terras. Adentrando nessas redes de solidariedade e suborno, é preciso compreender que o não agir, a conivência ou a famosa vista grossa também consistem, para esse autor, uma forma de agência, principalmente dos órgãos públicos, que possibilita a fraude grileira. Não há inocência nesse processo, posto que os interesses dos atores do setor público se confundem com os interesses privados, mesmo porque, por vezes, esses autores são as mesmas pessoas. Fajardo aponta a idêntica atuação de omissão ou conivência dos órgãos que deveriam apurar, julgar e punir os criminosos, como tônica comum entre inúmeros casos de conflito no campo. Linhares e Silva complementam a análise somando o calote bilionário dado anualmente, que hoje, 2021, já alcança 1/3 do PIB brasileiro. Ao mesmo tempo que se fecham os olhos à violência e aos crimes dos grandes proprietários, que agora se autodenominam agraristas, e longe de serem molestados em suas práticas já multisseculares, de quem não aceita qualquer limite a seus poderes informais, pelo contrário, veem também legalizado o seu calote bilionário. Outros fatores podem fazer com que essa rede seja ampliada, como demonstra a Selim, a exemplo de parentesco, afinidade e relações profissionais. É de Selim o resumo cabal sobre uma rede de grilagem que, com quase 40 anos, ainda consegue contemplar os mais variados agentes. A realização de um projeto de tal envergadura congrega muita gente, conforme a natureza das tarefas. Já existe, porém, alguma clareza sobre os diversos escalões da organização dos grupos. Primeiro, os grupos econômicos e políticos, que estão frequentemente unidos. Uns para a consolidação do seu poder econômico, procuram a proteção dos políticos. Outros, pela sua presença no mundo político, fortalecem seu poder econômico. Nunca agem diretamente, mas através de testas de ferro. A eles cabem a terra ou outros privilégios que fortaleçam seu poderio. Segundo, os testas de ferro são os responsáveis pela planificação e organização da grilagem. São os falsificadores, os relações públicas, os que, pelas suas funções, podem ser elementos de articulação. São trambiqueiros, lucram com propinas, favores e até áreas de terras que lhes serão concedidas.
Terceiro, os servidores. Essas pessoas são chamadas para cumprir uma tarefa determinada, às vezes manipulados, outras vezes também lucrando com o negócio. É o caso das pessoas simples, que foram convidadas a servir de procuradores. Apenas assinaram procurações e não tiveram nenhuma outra participação. É o caso ainda dos corretores e de alguns outros que participam das falsificações. Quarto, os aliados. Os testas de ferro da planificação e da organização da grilagem precisam realizar diversas alianças com funcionários e entidades para a execução de seus planos. Aparece então a participação dos escrivões de cartório, dos funcionários de segundo escalão das diversas repartições governamentais, como as delegacias de terra e o INCRA em Imperatriz. Lucram de acordo com o valor de sua participação. Às vezes, dependendo muito do cargo ocupado, podem tornar-se mais do que aliados, participantes ativos. E quinto, os limpadores da área. São aqueles encarregados pelos interessados na terra para deixá-la sem poceiros ou ocupantes. São os testas de ferro da operação limpeza da área, que assumem responsabilidade de encarregado, de gerente ou cargo semelhante. São os bate-paus, são os pistoleiros ou mesmo a polícia. Vai de cima deste morro, ninguém sai. Ao grileiro nós vamos resistir. Todo o povo daqui vai descer e uma ordem geral vai partir, que é botar o grileiro pra correr. Oi, grileiro, vem. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Oi, grileiro, vem. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Esse foi mais um episódio do podcast Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, onde realizamos a leitura da monografia de mesmo nome do Chico Souza, apresentada ao Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. Texto: Chico Souza. Vozes: Laísa Fernanda Alves da Silva, Irene do Planalto Chemin e Chico Souza. Consultoria de podcast, edição e montagem de som, Irene do Planalto Chemin. Fotos: Durval Mota e Chico Souza. Identidade visual: Alex Nogueira. Divulgação e mídias sociais: Laísa Fernanda Alves da Silva. A música tema é Grileiro Vem, Pedra Vai, do Centro de Cultura Popular. Na descrição desse episódio estão disponíveis as referências teóricas citadas, a monografia do Chico completa e o endereço das nossas redes sociais. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. De cima deste morro, ninguém sai. De cima deste morro, ninguém sai.